Esse aqui é um vídeo diferente. Geralmente eu faço um roteiro, monto tudo, mas hoje eu quero falar sobre um ponto que eu acho que é fundamental para todo mundo que está no YouTube, Instagram, TikTok, que é a questão da lei da regulamentação da profissão de criador de conteúdo digital ou influenciador. Essa semana saiu a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele oficialmente concretizou ali, né, com a medida disciplinar e tal, tudo isso a questão da regulamentação dos profissionais de multimídia e criadores de conteúdo digitais. Eu vou ler duas manchetes aqui para vocês, duas postagens, só para a gente poder conversar um pouquinho. E ele fala assim, né, o que diz a lei? A lei número 15.325 de 2026 reconhece o profissional de multimídia como trabalhador formal com perfil multifuncional e formação técnica ou superior. A norma também permite a revisão e adequação de contratos de quem já atua no meio digital. Até aqui você pensa, tá tudo bem, nada vai acontecer. Mas o negócio começa a ficar um pouquinho pior. E aí, novamente, quem passa a ser enquadrado? A regulamentação inclui criadores que trabalham profissionalmente em plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii e similares, Snapchat, Pinterest, qualquer outra plataforma que tenha uma rede social, Substack, Medium, por aí vai, abrangendo produção, edição, publicação, gestão de redes sociais, publicidade, audiovisual, animações, sites e aplicativos. Você pode achar que agentes de IA não está no meio, mas tá porque vai como aplicativo. A lei ela vai cair nisso também. Então, basicamente, todo mundo que trabalha no digital está enquadrado nessa lei aqui, né? E qualquer rede social. O impacto e alerta, né, que ele coloca aqui na publicação. Com o reconhecimento legal, vem também novas obrigações. Especialistas apontam maior formalização, contratos ajustados à legislação, incidência de impostos e encargos. O mercado de criação de conteúdo entra oficialmente no marco legal trabalhista brasileiro. Essa é a primeira manchete, a primeira noticiazinha que eu vou ler para vocês. E o meu comentário é: não se espantem quando surgir mais órgãos reguladores, como na psicologia, medicina e por aí vai. Então você vai ter um conselho regional e federal. E dentro disso você ainda terá sindicatos. Ou seja, você, criador de conteúdo, vai ter que pagar por um conselho regional barra federal para atuar na internet. Você pensa assim, cara, mas isso aqui é legal, porque a gente está legalizando uma profissão, né? Pô, agora eu tenho uma profissão, eu sou criador. Não, isso é péssimo. E você vai entender na próxima mensagem que eu vou ler para vocês aqui. Isso é péssimo. Junto desse órgão, e aqui vou pegar a minha situação como psicólogo, eu pago mais ou menos uma média de R$ 700 anuais para poder exercer a minha profissão. Eu sou formado, eu tenho 5 anos de graduação, eu posso ter mestrado, doutorado, especialização, o que for, mas eu tenho 5 anos de graduação que eu tenho que pagar para poder falar assim, eu sou psicólogo. Eu tenho um título, um diploma que ele só é válido se eu pagar o conselho. Isso é péssimo. Você pensa, não, mas é uma proteção para a sociedade. Não é. Porque na minha época, enquanto psicólogo, eu já vi milhares de coisas erradas. É laudo errado, é diagnóstico errado, é intervenção errada e nada acontece. Eu já vi aqui na minha região Brasília, por exemplo, existe na nossa profissão de psicólogo um respaldo que é o seguinte: eu, enquanto psicólogo, estando atuante ali naquele contexto, principalmente contexto clínico, isso não recai ao contexto digital muitas vezes, mas no contexto clínico, eu não posso induzir os meus clientes a fazer um voto. Eu não posso induzir os meus clientes a um estilo de vida, ou ideologia, ou qualquer coisa nesse sentido. E a gente sabe que isso não acontece dessa forma. A gente sabe que vocês, clientes, são induzidos, que vocês são prensados com outras ideologias, com outras vertentes, que tem muito profissional picareta. E aí entra um caso que a gente teve aqui em Brasília muito pontual em 2018, que foi uma psicóloga barra psicanalista também. Era formada em psicologia, atuada como psicóloga, mas da linha da psicanálise. E ela chegou nos grupos de Facebook e falou claramente: eu induzo os meus clientes a votarem no Haddad. Na época era o Haddad versus Bolsonaro. Eu induzo e continuarei induzindo. E isso ela publicou não foi em um grupo, foi em vários grupos. Grupos onde até conselheiros, até onde o presidente, no caso a presidente ali, do próprio Conselho Federal e Regional, na minha região, obviamente, Brasília, estavam presentes. E nada foi feito. Foi aberta denúncia, sindicância, foi aberto um monte de coisa. E nada foi feito. Por que eu estou falando desse caso? E parece uma coisa meio isolada.
porque você sabe que isso existe em qualquer outra profissão. Você vê que tem uso de autoridade, de abuso, de um monte de outras coisas que não é um órgão que vai regulamentar, que vai dar segurança para a população. Não vai. Desculpa, não vai. Então, essa lei do influenciador, vamos dizer assim, ela nada mais é do que um puxadinho para arrecadar mais imposto da população, porque agora, você criou conteúdo no Instagram, então você é influenciador, você tem que estar enquadrado aqui, ó, para você poder postar aqui enquanto profissional, emitir uma opinião profissional. E claro que isso ainda vai ter muita margem aqui, muita coisa esquisita acontecendo. E aí vou explicar mais para frente. Você tem que estar enquadrado nesse Conselho Federal e se bobear no sindicato. Se bobear no sindicato. Então, é mais imposto, é mais lavagem de dinheiro, é mais impedimento para a população poder exercer o seu direito. E aí você pensa assim, mas a legalização, a formulação de uma regulamentação, né, de uma profissão, ela é importante de modo geral, não é? Ela tem seus benefícios, né? Ela tem ali o seu movimento de crescimento da profissão, de reconhecimento, é legal em termos subjetivos, mas na prática não é isso que acontece, não é isso que a gente recebe. E aí entra o nosso segundo ponto, que é exatamente o ponto que eu acho que ninguém fala. E aí eu vou ler só os textos que o cara coloca. Lula regulamentou a produção de criadores de conteúdo digital. E isso não é só sobre imposto, é o primeiro passo para a regulamentação das redes. A gente sabe, desde antes, que o Lula quer regulamentar a rede social. E a regulamentação da rede social, ela vem com uma proposta de segurança, de dar mais aval ali para a sociedade, mais segurança e tal. Mas na verdade não, ela vem para você ter novamente mais um puxadinho. A gente viu isso nas últimas eleições agora, em 2022. A gente viu isso ao longo de 2023. E fica nítido que o Lula não se importa, né? Não só o Lula, mas outras pessoas ali mais à esquerda nesse sentido. Claro, tem algumas à direita também, mas a mais à esquerda não se importam com a veracidade dos fatos, com a fake news. Ninguém se importa. As pessoas se importam em manter a própria narrativa, manter o próprio poder, o próprio status. E aí vem o nosso ponto. O primeiro passo para a regulamentação das redes é criar uma profissão que regulamente quem pode e quem não pode falar na rede social. E aí ele coloca aqui, em uma mesma semana, influenciadores comprados pelo Banco Master, isso saiu, né? A gente sabe que teve um escândalo aí do Banco Master gigantesco, a gente sabe que tem um monte de político e não políticos com o rabo preso no Banco Master, e você teve um monte de ações ali orquestradas para difamar essa operação contra o Banco Master. Ponto. Isso tudo com influenciadores comprados com dinheiro público. O segundo ponto é o STF tentando controlar o Conselho Federal de Medicina. Aqui não é se você gosta do Bolsonaro ou não, mas imagina que você tem um conselho, você tem um paciente que está com possível traumatismo craniano, você precisa fazer exame para verificar isso. O exame tem que ser rápido, ele não pode ser demorado. Claro que a gente tem toda a problemática do SUS aqui, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas esse exame não pode ser demorado. E você pega uma pessoa que foi um ex-presidente, que tem a sua relevância a nível nacional, e você fala assim, não vai fazer esse exame não. Isso aí não diz respeito. Mas quem está dizendo isso não é um médico, é um juiz, é um magistrado, é um cara que não tem nada a ver com a área. É como eu sendo psicólogo, eu chegar pro meu cliente que quebrou o pé e eu falar assim, não, você não precisa de raio-x não, cara. Isso aí é coisa da sua cabeça. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí o presidente do Conselho Federal de Medicina é chamado para depor na Polícia Federal. Não faz sentido nenhum. Ok? E aí, novamente, vem o último ponto que é, e agora o governo regulamenta quem pode criar conteúdo. Não é se você vai poder em si, é quem pode. Entende? Não é se pode criar conteúdo, não, é quem. Quem vai poder falar sobre as coisas. E essa é a melhor forma de você regulamentar uma coisa. No Brasil, a psicologia sendo regulamentada, você pensa, então só psicólogo pode fazer psicoterapia, né? Não. Sabe por quê? Porque a psicoterapia e a terapia, que são a mesma coisa, elas não são regulamentadas. Qualquer infeliz pode fazer. O que eu brinco com os meus clientes, qualquer ser abjeto, qualquer analfabeto funcional, qualquer pessoa com ensino fundamental pode chegar a se declarar terapeuta, pode se declarar psicoterapeuta. Ela só não pode falar que ela é psicóloga. E na psicologia, a gente só tem basicamente duas coisas que são exclusivas do psicólogo. A aplicação de alguns testes da psicologia, não são todos.
Nós temos ainda um órgão que regulamenta os testes. E o uso do título psicólogo. E aí dentro disso vem a criação dos documentos psicológicos em cima disso. Mas nem a psicoterapia, que teoricamente seria o diferencial do psicólogo, isso para mim já é uma coisa batida desde que eu entrei na faculdade, nem a psicoterapia é uma coisa regulamentada. Então, qualquer ser imbecil pode fazer psicologia, pode fazer psicoterapia com você. Não importa. É o que eu brinco com o pessoal. Se eu pegar aqui e criar uma terapia do edredom, acabou. Ninguém vai me impedir disso. Então, o governo, de modo geral, e aqui não é Lula ou Bolsonaro, tá? É o governo. Ele não está preocupado com a sua saúde, não está preocupado com a sua qualidade de vida, ele está preocupado com quem pode falar mal ou não dele. Quem pode falar o que na internet. E aí nós temos o nosso segundo quadro, que é: desde que a esquerda, e aí são opiniões do cara, né? Só tô lendo aqui, vou comentando em cima. Desde que a esquerda trocou armas por dominação institucional, ela vem passo a passo doutrinando pessoas e controlando a sociedade por meio de instituições. Isso é fato. Antigamente as revoluções, elas vinham de uma revolta armada, de manifestações e tal. E agora não. A esquerda, ela entendeu uma coisa que a direita ela nunca se deu conta ali de, o que eu tenho que fazer? Ela entendeu que para que ela domine a narrativa, para que ela domine o mercado, ela domine a política, ela não precisa de armas, ela só precisa de ideias. Então ela começa a vender ideias, ela começa a pegar pessoas e doutriná-las. Ah, tá falando que tem uma doutrinação? Tem, gente. Eu estudei numa faculdade particular, onde boa parte dos psicólogos que estavam ali, dos professores, né, que alguns eram psicólogos, obviamente, eles eram nitidamente de esquerda, eles iam com brochezinho do PT nas eleições. Ah, mas não tá, ali é um lugar teoricamente também neutro, mas você sabe que tem prova toda ligada à ideia de comunista, socialista. E para mim, ok, não impacta minha formação, porque normalmente, se você depender só da faculdade para se desenvolver, você tá lascado. Mas existe a doutrinação, pô. E a esquerda entendeu que essa dominação institucional ela é importante. E aí dentro disso, né? Hoje você regulamenta a profissão, amanhã define quem pode produzir conteúdo. E é exatamente isso. Depois cria um órgão, como o CRP, eu quero usar esse próprio exemplo, para dizer o que pode ou não pode ser dito. E passo a passo vamos perdendo a liberdade de expressão sem perceber, porque a gente acha que está ganhando, mas não, a gente está perdendo. Porque normalmente se eu tenho um órgão que regulamenta o que eu posso ou não fazer, acabou. A psicologia, hoje, todo mundo faz terapia online, todo mundo fala, nossa, funciona. Mas só para você entender, a psicologia demorou até 2018 para falar assim, a psicoterapia online, ela funciona. Mas ainda assim, o Conselho Federal de Psicologia, ele falava lá nas suas resoluções antigas o seguinte: só funciona em alguns casos. Em alguns casos. E eram casos muito específicos. Muito específicos. Só que aí vem o que eu coloco para todos os meus colegas na época e ainda coloco até hoje. Sabe por que mudou isso? Porque a água bateu na bunda. Porque a água bateu na bunda. Você veio com a pandemia e a maioria das pessoas que tem um trabalho presencial com outra pessoa não podia exercer aquilo ali. Então como é que você ia cobrar, né? Como é que você ia viver? E eles falam, não, agora pode, gente. Do nada, sem pesquisa nenhuma, né? Porque eles não apresentaram pesquisa no Brasil. Agora você pode atender online, indefinitivamente. Qualquer caso, qualquer pessoa. Você entende que não é uma questão científica? Não existe o respaldo científico. Normalmente, sempre pôde atender, cara. Você pega lá na história o Freud, Skinner, Milton Erickson, milhares de outros profissionais da saúde mental. Os caras faziam terapia por carta com seus clientes. Por carta. Se chama terapia assíncrona. É como eu mandar uma mensagem aqui no WhatsApp e, claro, o WhatsApp a gente tem mais velocidade, mas no final do dia meu cliente responde, cara, eu fiz aqui o que você falou, pô, deu certo. Imagina o cara por carta, daqui a uma semana, duas, um mês, receber a carta, caramba, isso aqui, pô, isso aqui tem a ver com aquele problema. Ele vai trabalhando. Aí você fala que a terapia online não funciona, aí de repente funciona do nada, né? Enfim. Então ele coloca isso, e ele termina aqui colocando mais um storyzinho que é: na China, em 2025, também regulamentou quem pôde publicar e sobre o que, exigindo certificações antes de falar de temas sensíveis. Isso já acontece, né? Acho que em alguns países já tem essa, você vai falar de saúde, é só determinados profissionais, só determinadas pessoas. O que normalmente é uma segurança que nós temos, mas travestida de controle, ok?
não começou como censura explícita na legislação da liberdade de expressão, e sim como regras de qualidade de informação. Beleza. Vimos isso recentemente com o CRM, CRP e outros órgãos da classe. Não é uma censura direta, é uma burocracia ideológica, ou seja, você tem que pagar a mais para poder falar sobre alguma coisa. E ele coloca que anotem, hoje dirão que foi exagero, depois dirão que não tinha como prever, e no fim, eu costumo sempre ter razão. E aqui eu não conheço o perfil, só apareceu aqui, né, foi da Fernanda alguma coisa. E eu penso muito como essa Fernanda, que é exatamente esse ponto. A gente vive uma sociedade que se traveste de segurança, mas no fundo ela só vende controle. E cada vez mais controle. Cada vez mais. Então, para quem cria conteúdo, não tem muito que a gente possa fazer agora de vou proibir a lei. Não, não teve. A lei passa e acabou. É uma canetada e acabou. A gente tá sempre uma canetada de um fracasso ou de um sucesso em termos de país. Não tem muito o que fazer. O que eu posso dizer para vocês é: vocês, consumidores de informação, assim como eu, tenham cuidado. Tenham cuidado. Não se enganem, porque o governo ele nunca está a favor de vocês. Normalmente, não é direita nem esquerda. Não é direita nem esquerda. O governo nenhum está a favor de vocês. O governo ele só tem um objetivo: ganhar mais dinheiro. As pessoas não entendem isso, mas o governo ele é uma grande empresa. A diferença é que o faturamento barra lucro dela ele é infinito. Ele vem de você, população. Então não caia na ladainha de achar que uma regulamentação ou formalização profissional é efetivamente uma coisa boa. Não é. Não é. Ela pode trazer alguns benefícios, mas no geral ela não desenvolve. Ela faz com que mais pessoas fiquem na informalidade. Eu conheço uma penca de colegas meus da psicologia que chegam para mim e falam assim: Rafael, eu sendo psicólogo não tenho benefício nenhum. Eu não consigo publicar na rede social, não posso fazer uma propaganda legal, não posso fazer nada. Mas eu tendo conhecimento da psicologia e não me declarando psicólogo, sendo psicoterapeuta, eu consigo fazer muito mais e crescer muito mais. E eu falo para eles, com certeza. Eu ainda uso meu CRP, porque os meus clientes eles gostam de poder usar o benefício lá com o plano de saúde deles e tudo mais. Não porque eu atenda por plano, mas porque eu faço o recibo, ele vai lá e tem reembolso. Entende a lógica? Ser o profissional regulamentado muitas vezes não tem uma boa serventia. Ele dá uma falsa ilusão de segurança para você, profissional, e para a sociedade. A regulamentação das redes sociais ela veio. Ela não vai embora. Ela não vai embora. E a gente vai ver isso sendo multiplicado cada vez mais ao longo deste ano, porque este ano é eleição. Isso aqui é um vídeo que ele normalmente não foi roteirizado. Peguei essas duas manchetes, estou falando um pouco por alto delas, mas não espere coisas boas vindo do governo nesse sentido. Não espere. O governo ele não quer o seu bem. Nenhum governo quer o seu bem. O governo quer o bem próprio. E ele vai mudar a narrativa, ele vai mudar tudo, se aquilo fizer sentido para o benefício do próprio governo, do próprio Estado. E o governo aqui é o quê? É uma entidade. Imagina que ele é um espírito. Ele não quer o seu bem-estar, ele quer estar bem com ele mesmo. Não importa o que ele tem que fazer por isso.